Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queremos celebrar, estou usando máscara porque hoje começa nosso teste. Temos alguns agentes de pastoral conosco aqui na nossa igreja que estão nos ajudando, por isso o padre está usando máscara para essa nossa transmissão. Esse é um dos nossos passos para a gente poder viabilizar uma possível abertura da nossa igreja, tá bem? Então vamos iniciar a nossa Santa Missa em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Vamos, irmãos e irmãs, com muita fé, com muita confiança, pedir perdão a Deus cantando. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, coloquemos nossas intenções no altar de Deus. 2 dias de falecida de Cristina Veiga, e coloquemos todas as vítimas da Covid-19, coloquemos nosso mundo, nosso Brasil, tudo nas mãos de Deus. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. É o nosso momento agora de ouvir a palavra de Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio às grandes tribulações que as provaram, as suas extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberdade. Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos,
desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. Ele está na vinha de Nabute, aonde desceu para dela tomar posse. Isto lhe dirás: assim fará o Senhor. Tu mandastes e ainda por cima roubas, e acrescentarás: assim fala o Senhor. No mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabute, lamberam também o teu. Acabe disse a Elias: afinal, encontraste-me o meu inimigo? Elias respondeu: sim, eu te encontrei, porque te vendeste para fazer o que desagrada ao Senhor. Farei cair sobre ti a desgraça, varrerei a tua descendência, exterminando todos os homens da casa de Acabe, escravos ou livres em Israel. Farei com a tua família como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baza, filho de Aias. Porque provocastes a minha ira e fizestes Israel pecar? Também a respeito de Jezabel, o Senhor pronunciou uma sentença: os cães devorarão Jezabel no campo de Jezrael. Os da família de Acabe que morreram na cidade serão devorados pelos cães, e os que morreram no campo serão comidos pelas aves do céu. Não houve ninguém que se tenha vendido como Acabe para fazer o que desagrada ao Senhor, porque a isto o incitava a sua mulher Jezabel. Portou-se de modo abominável, seguindo os ídolos dos amorreus, que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as vestes, pôs um cílico sobre a pele e jejuou. Dormia envolto num pano de penitências e andava abatido. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: Viste como Acabe se humilhou diante de mim? Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça sobre a sua família. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia ao Senhor. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará a vossa justiça. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Amemos o Santo Evangelho. Convertei-vos, irmãos, é preciso, crede todos no Evangelho, crede todos no Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, uma breve palavra, Porque como temos algumas pessoas aqui nos ajudando, não podemos alongar a nossa missa. Bom, a primeira leitura mostra uma contenda, uma briga, E na primeira leitura mostra, parece ali um Deus que vai ao encontro daqueles que fez o mal, e ele vai em defesa daqueles que foram prejudicados, Parece que o texto tem até bastante violência, O texto até parece ter violência nele, Por isso que nessa liturgia tem essas duas coisas. O Antigo Testamento é palavra de Deus também. Mas agora, olhemos uma coisa. O Evangelho, ele é posterior ao Antigo Testamento. Cronologicamente, ele é posterior ao Antigo Testamento. E ele revela diversas coisas, diversos aspectos de Deus, que vai se revelando ao longo da história, e de nós também, porque nós, seres humanos, vamos evoluindo ao longo dos anos. Então, o Evangelho começa dizendo: vós ouvistes o que foi dito. Ele está fazendo uma reinterpretação do que foi dito. Eu, porém, vos digo. Ele está dando uma nova compreensão. O próprio Jesus diz: eu não vim abolir a lei, mas vim dar pleno cumprimento. Então, nada de nós jogarmos fora o que é do Antigo Testamento, porque é palavra de Deus. E a própria palavra de Deus diz: nenhum ponto deve ser retirado da palavra, jogado fora, sem que tudo isso se cumpra. É palavra de Deus. Nós é que precisamos compreender, nós é que precisamos evoluir na compreensão dessa palavra. É palavra de Deus. Nada de catar o Antigo Testamento e jogar fora. Aqui nós precisamos ler o Antigo Testamento com um óculos. Eu não estou conseguindo usar o meu, porque quem usa óculos sabe o que eu estou passando agora. Mas é preciso colocar um óculos para ler o Antigo Testamento. Qual é o óculos que nós usamos para ler o Antigo Testamento? O óculos de Cristo. Cristo é o óculos, é a perspectiva que nós temos que adotar para poder ler o Antigo Testamento. Então, hoje, Cristo no Novo Testamento diz para nós: eu, porém, vos digo. Algumas pessoas dão até uma interpretação falha sobre Jesus, como se Jesus viesse para aliviar, para amenizar as coisas. Não, Jesus parece que veio para dar uma apertada mais na porca, quando ele diz assim: eu, porém, vos digo. O amor, que agora ele diz, é elevado até para os inimigos e principalmente para eles. Mas é preciso não confundir o amor do Novo Testamento com o amor romântico que se vê, por exemplo, nas telenovelas.
Porque senão, se a gente confundir, o que nós vamos dizer? Que em algum momento da vida de Jesus lhe faltou amor. Isso é verdade? Não pode ser verdade isso. Em momento algum da vida de Jesus lhe faltou amor. Mas se nós confundirmos o amor do Novo Testamento, o amor que Deus nos ensina, com o amor romântico, o amor das novelas, nós vamos dizer que, por exemplo, quando ele falou com aquela mulher, olha, não vou tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, nós vamos dizer que faltou amor a Jesus. Se nós confundirmos, nós vamos dizer que quando Jesus chegou lá e desceu o chicote lá e expulsou o pessoal lá do templo, vamos dizer, faltou amor a Jesus. Os diversos aspectos da personalidade de Jesus que não se encaixa na perspectiva do amor romântico das telenovelas, nós vamos dizer, faltou amor a Jesus nesse momento. Então é preciso compreender o amor, não encaixar Jesus na nossa perspectiva, mas entender como ele revela o amor. Amor não é conivência. Amor não é conivência. Então aqui, Jesus deixa muito claro, para manifestarmos como filhos e filhas de Deus no mundo, nós devemos nos manifestar a partir do amor. E Santa Teresa de Calcutá diz uma coisa muito interessante: as pessoas boas merecem o nosso amor, as más precisam dele. As pessoas boas merecem o nosso amor, as más precisam dele, precisam de amor para que se transformem. Então que Deus nos ajude a viver um amor verdadeiro, um amor coerente, mas um amor que é caridade, na verdade, um amor que se torna não apenas sentimentalismo, mas um amor também que é atitude, que é ato, que se transforma em ação, em solidariedade. Afeto e efeito. É preciso ter efeito. Se em algum momento da nossa vida, já ensinei isso, for necessário desligar afeto e efeito, é preciso deixar o efeito e tirar então o afeto. É preciso casar, mas se for para separar, Deus gosta bastante do efeito, porque afeto sem efeito é sentimentalismo. É sentimentalismo. Efeito, pelo menos, transforma. Que Deus nos ajude. Maria, nossa mãe, interceda por nós. Amém. Vamos fazer as nossas preces, confiar nossa oração a Deus. Vamos de pé fazer nossa oração. Cada prece nós vamos responder: Senhor, ensinai-nos a perdoar. Senhor, para que a vossa Igreja seja em todo o mundo um sinal de perdão e reconciliação, nós vos pedimos. Iluminai nosso Papa Francisco, para que seus ensinamentos nos levem a viver como irmãos, nós vos pedimos. Tocai os corações dos governantes, para que sejam promotores da justiça. Olha que importante, da concórdia e da união entre todos, nós vos pedimos. Olha que importante essa aqui. Dai-nos a capacidade de não guardar ressentimentos e nunca prejudicar ninguém. Rezemos ao Senhor. Rezemos pela Cristina Veiga, falecida, por suas intenções. Rezemos por todas as vítimas da Covid-19, pela paz no mundo. Deus, nosso Pai, nós vos agradecemos por sempre nos perdoar. Aceitai e atendei nossas súplicas por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que essa nossa oferenda seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes, Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças ao sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei. E nós vos suplicamos, Senhor, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Um só corpo, um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, nas suas casas, reunidos em oração, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs que morreram com o coração cheio de esperança na ressurreição, a Cristina Veiga, todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, Senhor, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, Pai nutrício de Jesus, com os santos apóstolos, São Pedro, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo.
Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir a nossa Mãezinha do céu que nos ajude, nos acompanhe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Defesa, São Sebastião, São Bento, obrigado por participar conosco. Amanhã, quarta-feira, amanhã, 19 horas, nós temos missa também com a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tá bom? Amanhã a gente tem um encontro marcado nesse mesmo horário. O Senhor esteja convosco. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor responder. Na alegria te quero servir e anunciar o